Então, dando seguimento ao 16º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, nós vamos ter de Rio Grande a Carla Fabres. Seja bem-vinda, Carla. Valorização da vida. Amai-vos é o tema da palestra dela. Lembrando que a gente ainda vai ter Divaldinho Matos. Quem não conhece, recomendo. Ele é uma pessoa muito engraçada. E o nosso... Aproveitemos para amenizar também a saudade de Chico Xavier. Valorização da vida. Amai-vos. Toda vez que nós trazemos o texto Valorização da Vida, somos intuídos a pensar que o tema vai girar em torno do suicídio e nas formas de evitá-lo. Mas nós trouxemos aqui a valorização da vida como um todo, na sua origem, nos seus conceitos científicos, com a permissão dos doutores aqui presentes, nos conceitos éticos, morais, cristãos, espíritas. A valorização da vida, conforme as leis divinas, sem as leis dos homens tentando aprovar leis para amenizar a própria culpa ante, por exemplo, ao aborto. A lei de Deus é exatamente como nos diz Paulo: nem tudo que é lícito me convém. Então, aprovarmos uma lei que é contra a lei de Deus não significa que, por ser lícito, está ao encontro da lei divina. Vamos, então, aos conceitos científicos. O conceito mais simples que encontramos sobre vida. Prestem atenção, como a doutora Samira falou, nas datas. E vamos entender que Kardec, Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel vão esclarecer a mente da ciência. E no conceito de vida, gostaria que alguém me alcançasse um pouquinho d'água, por favor. Mais simples, é o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Muito simples, né? Era esse o conceito. Nascia, existia e morria e acabou a vida. Mas nós evoluímos e a ciência, em 1994, por um conceito até hoje adotado pela NASA, diz assim para nós: vida é um sistema químico autorreplicativo que evolui como consequência de sua interação com o meio, definição estabelecida e usada até hoje pela NASA. O que seria esse sistema autorreplicativo? Ele se encontra em várias ciências, inclusive na informática. Mas aqui, como estamos falando de vida, trouxemos um exemplo da biologia. Quando o DNA, numa divisão celular, ele se duplica e vai sendo transmitido, né, de geração a geração, cada um dentro dos seus caracteres, de forma replicativa. Por isso, autorreplicativa. A ciência andou um pouco mais. E chegamos a 2012, com o Dr. Pablo Henrique Rampelotto, PhD em Biologia Celular e Molecular, a química da vida como não a conhecemos. E o que ele diz? Astrobiologia, ramo emergente da ciência que estuda a vida no universo. Então, vamos entender aqui, quando a gente faz referência a Allan Kardec, André Luiz e a Emmanuel, os mundos, o universo, as várias moradas
da casa do Pai. A vida provavelmente é o resultado de contingências físicas e químicas presente no mundo onde ela surgiu. Vejam que ele não diz presente na Terra, presente no mundo onde ela surgiu. Sendo assim, olha o conselho que ele dá. As futuras missões espaciais devem se concentrar na procura por vida baseada em suas características fundamentais, o que significa procurar por características da vida independente do material que a constitui. Então, o que nos diz Allan Kardec? Nos diz que, conforme o mundo que nós habitamos, nós vamos mostrar uma constituição diferente. Então, sairmos da Terra numa nave espacial à procura de seres iguais a nós, não vamos encontrar. Então, esquece aí, né? Tira esse olhar terreno e sai nesta missão espacial com a mente aberta. Existe vida no universo. Vamos ao conceito na doutrina espírita. Falamos aqui em fluido cósmico universal. Em A Gênese, Kardec nos traz no capítulo 6º sobre uranografia geral, o item 17, a criação do universo, e ele nos diz assim: é nele que reside o princípio vital que dá o quê? Origem à vida dos seres e a perpetua sobre cada mundo segundo sua condição inicial. A Gênesis nós sabemos que é de 1868 e a astrobiologia de 2012. Viva Kardec, né? Conceito, Revista Espírita, Camille Flammarion, do infinito e na eternidade. A vida terrena nem é um começo, nem um fim. Realiza-se no universo ao mesmo tempo que grande número de outros modos de existência, após muitas outras que se deram nos mundos passados e antes de muitas que se efetuarão nos mundos futuros. A vida terrestre não é oposta a outra vida celeste, como supõem os teólogos que não se apoiam na natureza. A vida que floresce na superfície do nosso planeta é uma vida celeste, tanto quanto a que resplandece em Mercúrio e Vênus. E como não poderia deixar de ser, Emmanuel, em A Caminho da Luz, no capítulo 8, que fala sobre o Nirvana, vai nos dizer: a vida é a harmonia dos movimentos resultante das trocas incessantes no seio da natureza, visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor, multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Amai-vos. Tantas vezes já falamos aqui. Durante as nossas pesquisas, chegamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Jorge, o Espírito Protetor, em 1863, no capítulo 12, item 11, que trata sobre cuidar da saúde do corpo e do espírito, vai nos explicar a importância de cuidarmos de ambos. E diz assim: se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma,
e dizendo-lhes que, por se acharem dependência mútua, importa cuidar de ambos. Pois a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, quando nós, na inspiração da doutora Marlene Nobre, fizemos este estudo, ouvimos dela que o paradigma médico espírita diz que somos luz. E Jesus nos diz o que em Mateus, tão bem lembrado pelo João Pedro, Mateus 6, versículo 22. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, como luz nesta imagem. Como assim, se meus olhos forem bons, o que isto tem a ver com saúde, com valorização da vida? Porque os olhos bons são os olhos da alma, que fala pelo coração, que olha e não julga, que olha e não critica, mas que se autoanalisa e pensa, como eu faria se estivesse naquele lugar. Estes são os olhos bons, que falam de uma luz da qual Jesus nos ensina. Brilhe a vossa luz. Neste sentido, lembramos também que se o nosso olhar está relacionado com o nosso coração, implica estudarmos os nossos sentimentos. Porque se os nossos sentimentos são bons, a boca fala do que o coração está cheio. E novamente em Mateus, Jesus nos diz que o que envenena o homem é o que sai pela boca e não o que o entra. Isto que macula a nós mesmos. Por quê? Nós vamos pegar aqui um exemplo, né? Sem críticas, por favor. Veganismo está na moda. Mas não adianta eu ser vegetariano, vegano e continuar com um coração carnívoro. Não é verdade? Então, esta é a relação mente, corpo, espírito, sentimentos. Passando aqui o nosso slide. André Luiz, conversando com Clarencio, vai dizer a ele que um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. E sorridente, Clarencio acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. André Luiz também vai nos dizer, no livro Evolução em Dois Mundos, que o pensamento é a secreção da alma. Assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura, passiva, entretanto, diante da inteligência que a mobiliza para o bem ou para o mal, a partícula do pensamento, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito. Por que do espírito? O espírito somos nós, né? Em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva. Perante o quê? Perante o sentimento que lhe dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação em fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do sentimento que o tipifica e configura. André Luiz, no livro Evolução dos Mundos, primeira parte, capítulo 13,
Alma e Fluidos, item Reflexão das Ideias. É importante citar, sabe por quê? Porque, como disse, a Samira convida-os a ler, né? Então vamos pesquisar e estudar, porque doutrina espírita, ela é consoladora justamente porque é esclarecedora. Amai-vos e instruí-vos. Então não basta eu querer consolar alguém com frases de autoajuda, de esperança, mas consolar porque eu sei o que significa reencarnação. Eu sei o que significa esperança na vida eterna. Eu sei o que significa ir e voltar com a possibilidade de ajustar as minhas contas. Por isso, ela é consoladora. Então, neste estudo dos sentimentos, a doutora Marlene Nobre disse que a medicina ainda não está 100% alinhada com estes estudos. E nós não vamos contrariá-la, né? Não é mesmo? Então, assim, quando nós estamos tratando desses sentimentos, e lembrando da preguiça citada aqui por Clarencio, nós lembramos de uma história que o seu Adelino da Silveira conta no livro Kardec Prossegue, e pergunta a Chico: Chico, o que os mentores espirituais mais elevados, superiores, principalmente Emmanuel, nos fala sobre a preguiça? E Chico responde para ele com um exemplo de uma senhora que se dirigiu ao próprio Emmanuel em uma reunião na casa de Chico Xavier, perguntando a ele o que ele teria para dizer sobre o cansaço que ela sentia, né, a fadiga, o estresse. E Emmanuel disse para ela assim, muito direto, que era Emmanuel, né? Todo espírito superior tem poder de síntese. Então ele diz para ela assim: minha filha, até onde eu saiba, nenhuma ciência, nenhuma religião, nenhuma filosofia conseguiu ainda fazer uma analogia entre o cansaço e a preguiça. Como quem diz, o cansaço dela era mais por falta de trabalho do que pela ocupação no mesmo, né? Então, essas são as histórias que a gente repete aqui de Chico Xavier. Neste sentido do estudo dos sentimentos, na obra psicografada pelo Geraldinho, Candeias da Alma, pelo espírito de Ernesto Senra, que foi espírita, médico espírita militante, presidente da União Espírita Mineira de 1928 a 29, e desencarnou em 1932, no capítulo que fala sobre o antídoto, ele diz assim: reajustemos a mente e o coração, sintonizando os seus mananciais de emissão e recepção com as estações divinas da fé, da esperança, da caridade, do estudo e do amor. Assim procedendo, estaremos trabalhando, enfim, o caminho de uma nova vida. A vida verdadeira, a que todos aguardam desde o momento da criação. O que nós entendemos quando nós lemos isso? Sintonizar, palavra que nos traz o nosso encontro. Sintonizar, construir e vivenciar. Assim nós vamos conseguir, quando entendermos que a doutora Marlene Nobre nos diz que o melhor caminho para uma saúde integral é seguirmos os ensinamentos de Jesus, nós entendemos este parágrafo do doutor Ernesto Senra. Mananciais de esperança. Reencarnação é um manancial de esperança. É a nossa possibilidade do débito saldado. Quando Jesus ressuscita Lázaro e pede para que desatassem as fitas que o amarravam, ele diz a Lázaro assim: Lázaro, saudaste o teu passado? Então vai e segue para um novo recomeço. Assim,
nós entendemos que um corpo são e uma mente sã só pode nos tornar luz, só pode nos permitir se nós caminharmos sob a ordem daquilo que Jesus nos traz. Amai-vos uns aos outros, mas amai primeiramente a si, porque eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Então, se eu não respeito a minha vida, se eu não respeito a minha saúde física, se eu não respeito a minha integridade física e moral, se eu sou uma pessoa extremamente permissiva, que se coloca à disposição de todas as tentações do mundo, sem equilíbrio, podemos nos divertir? Com certeza absoluta. Estávamos dançando aqui, ouvindo o Sérgio e a Marlene. Podemos fazer isso de forma decente, de forma equilibrada, sem sensualizarmos, por exemplo, as nossas crianças. Estamos desvalorizando a infância e estamos colocando as nossas crianças numa dificuldade muito grande de autoidentidade. Elas não sabem quem são, nem por que aqui estão. E o Espiritismo nos diz, cada coisa no seu tempo, e nada é por acaso. Precisamos passar pelos processos da infância, sim, para a nossa evolução, para que possamos ir despertando naqueles que nos acolheram por filhos e naqueles que nós recebemos por filho, o amor que nos trouxe de volta. Não sabemos os nossos compromissos de vidas passadas. Nossos débitos, às vezes, são grandes com os nossos familiares, consanguíneos ou não. Aqui somos uma grande família. Temos nossas diferenças? Com certeza absoluta. Mas, com certeza também, cada um de nós hoje não está aqui por acaso. Estamos juntos para aprender, pelo amor, a valorizarmos cada vez mais a nossa vida. Pedro, que também foi bem lembrado pelo João, dizia assim: fazendo puras as vossas almas na obediência da caridade, no amor da irmandade com sincero coração, amai-vos intensamente uns aos outros. Mas aí nós chegamos aqui num ponto que nós vamos nos perguntar, muito bem, estamos falando de saúde espiritual, mental, física, envolvidos pelo amor, caminhando conforme os ensinamentos de Jesus. E alguém há de dizer assim, onde Chico Xavier se encaixa nisso? Porque ele era puro amor e tinha todas as doenças. Né, Jussara? Chico Xavier era um espírito de alta envergadura. Venho em missão. E como disse o John Halley, escondidinho em Pedro Leopoldo. Por que Chico Xavier tinha todas as doenças? Para mostrar para nós que assim ele se fez igual a nós e que nenhuma dor torna impossível um trabalho na seara do Cristo. Nenhuma dificuldade financeira, familiar, física nos torna impraticáveis para o trabalho, para a profissão, para o bem-querer do outro e de si mesmo. Nenhuma dor pode nos tornar indiferente ao Criador. Ele é um Pai soberanamente justo e bom e mostrou isso através de Chico Xavier. Chico Xavier tinha saúde integral. Ele sentia dor, ele era feliz com isso. Vamos ver nas palavras do mesmo. Ensinamentos de Chico Xavier em torno de suas doenças e como ele as compreendia. Do livro Caderno de Mensagens por autores diversos, excerto do capítulo 9. E Chico, quando foi perguntado se ele tinha doenças graves, por que
que Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz, sendo um médico na última encarnação, não o curava das suas doenças, das suas dores. E ele respondeu assim: tenho muita alegria de viver e tenho muita satisfação pela oportunidade de conhecer uma doença que me priva da vida natural de intercâmbio com os próprios familiares. A mediunidade não me exime das vicissitudes e das lutas naturais de qualquer pessoa dos nossos grupos sociais. Penso que essa moléstia tão longa e tão difícil é um ensinamento que eu necessito. Se ele necessitava, que dirá nós, né? Que o encravada já nos dá um laudo de 7 dias. Porque quando chegar a vida espiritual, breve como espero, ele dizendo, e algum instrutor me perguntar, Chico Xavier, você nunca teve uma moléstia grave que durasse longo tempo? Eu vou dizer, sim, fiz 80 anos, e depois do dia que completei 80 anos, começou a defasagem do meu corpo físico. A gente sabe que começou bem antes, né? Já tinha sérios problemas. Mas isto é muito natural em qualquer pessoa, especialmente na pessoa idosa. É uma crucificação gradual que eu necessito. Eu discordo dele nesse ponto, mas tudo bem. Para não ficar envergonhado no além, quando eu chegar à convivência dos nossos irmãos já desencarnados, eu quero não sentir vergonha de nunca ter sofrido, mas para mim, isto não é sofrimento. Tenho muitos bons amigos, cultivo a amizade com muito calor humano, gosto da vida e sei que vou continuar vivendo. Aí olhamos para nós, né? Como eu disse, uma encravada nos dá um laudo de 7 dias. Lamentamos, reclamamos de qualquer dor que nos visita. Gente, nós somos imperfeitos, nós vamos chegar a Chico Xavier. Vai demorar um pouquinho, alguns milhões de anos, não é para desestimular ninguém, tá? Mas a gente chega, certo? A gente só não pode é desistir. Persistir é o mandamento da vida material. Persiste, gente, vence, vai lá. Nasceu um câncer hoje, a gente vai ficar triste? Vai. Muito triste. Nós vamos chorar, vamos questionar Deus? Vamos. É a nossa humanidade, é o nosso lado humano falando. Mas o nosso lado espiritual vai nos dizer assim, confia, filho. Deus sabe o porquê desse momento. Acredita. Quem sabe a cura não vem. Se for o teu merecimento, se a tua posição diante desta alteração genética, se o teu pensamento for de desespero, nem o tratamento vai te fazer sentir bem. Mas se o teu sentimento for de confiança, de compreensão, por alguma razão, eu preciso passar por isso, então eu vou à luta, eu vou no médico, eu vou visitar a Samira, o Vitório, o Rogério, eu vou visitar a turma que vai me dizer, olha, toma esse remedinho aqui. Aí eu vou lá no Chico e ele vai me dar a pomadinha Vovô Pedro, no Dr. Dirceu, o unguento Eurípides, e nós vamos usar paralelamente, incluindo o que aqui? A fé e a oração. Esta é a saúde espiritual, a saúde mental. Quando nós compreendemos que podemos vencer a nós mesmos. Se eu não me engano, eu não sei o nome do livro, mas se não, é algo que diz assim, eu sou o meu placebo. Eu acho que é uma... Você é o placebo. Eu lembrei agora, mas não lembro o autor. E nós somos, né? Se nós tivermos essa vontade, a autocura começa em nós. O processo
de um sentimento de amor a si mesmo, de um amor a Deus, de um amor à vida, porque ela é eterna, esta vida é eterna. E nós temos que entender, este período curto aqui é uma viagem só. Nós estamos passeando. Quem gosta de navio pensa que está num grande cruzeiro com várias paradas, né, ao longo da existência. Quem gosta de andar de avião, eu não sei, mas a viagem pode ser mais rápida. Então, eu acho que o cruzeiro vale mais a pena nesse caso, né? Então, vamos pensar. Os sentimentos fazem de nós pessoas saudáveis. Transbordar esta secreção da alma, como diz André Luiz, é transmitir o que há de melhor em nós. Vamos, por vezes, sentir alguns sentimentos que não são dignos, mas vamos olhar e dizer assim, o que eu posso melhorar neste meu sentimento? Nesta mágoa, nesse rancor, naquela preguiça citada por Clarencio, porque toda pessoa inútil, ela traz para si uma doença. E uma delas é a muito conhecida depressão. Que a preguiça e a inutilidade faz com que nós vivamos em solidão, porque ninguém suporta uma pessoa preguiçosa. Né? Qual é a característica de uma pessoa preguiçosa e inútil? Nada que se ofereça para ela fazer está à altura dela. Né? Toda atividade não agrada. As pessoas que fazem parte daquela atividade também não cruzam, né? O meu anjo da guarda não cruza com ele. Posso trabalhar aí. Então, elas vão se isolando. E automaticamente vão chegar lá no Emmanuel e perguntar, o que tu tens para me dizer sobre o cansaço, a fadiga, a depressão? Trabalha, minha filha, vai, trabalha. O Bacelli tem uma fala muito interessante, que ele diz assim, que nas conversas dele com o Chico, que ele dizia, Chico, como que a gente faz quando o trabalhador está com um cálculo renal, né? Trabalha, meu filho, trabalha. Quando ele está obsediado, trabalha mais ainda, meu filho. Então, não tem jeito. É trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. Chico termina aquela fala dizendo para nós assim, então, eu acho que ele está dizendo hoje para nós. Leiam comigo. Então, eu estou aqui com vocês, na maior alegria, e creio que nenhum escutou de mim qualquer queixa, porque estou muito bem. Obviamente, né? Nós jamais iríamos ouvir de Chico Xavier qualquer queixa. Concluímos assim que ele realmente tinha saúde integral. O corpo era debilitado, mas o que é esse corpício aqui? Vai ficar aqui, né? A gente se arruma bonitinho, né? Mas vai ficar aqui. Vai ficar aqui e nós vamos nos libertar, expandir o nosso perispírito em busca de novas experiências. Podemos até chegar no mundo espiritual ainda com algumas consequências dessas doenças, mas chegaremos mais leves. Vou relatar, temos tempo ainda? Temos? 1 minuto? Então vou deixar esse relato, eu conto para vocês pessoalmente. Vou passar para a mensagem final que eu escrevi o ano passado, no aniversário de Chico Xavier. E diz assim, inspirada na música, O Homem, que já foi cantada 2 vezes aqui, eu escrevi, pensando em Chico, o maior brasileiro de todos os tempos, refleti na letra da seguinte música. Um certo dia, um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção. Quando este homem da música esteve aqui, este outro homem, o maior brasileiro de todos os tempos, também esteve aqui com ele. Com ele aprendeu sobre o olhar da paz.
sobre a serenidade da oração e no falar como quem canta a mais suave melodia de amor. Viveu, conviveu e aprendeu com o seu mestre e tornou-se o seu apóstolo amado. Servindo ao lado deste homem, compreendeu que toda fala deve ser de amor, todo gesto deve ser por amor, e assim a paz reinaria no coração. Junto com ele, caminhou pelos campos, subiu montanhas e aprendeu sobre o amor maior. Viu sua luz brilhar e o sol nascer em cada coração, que compreendeu que morrer não é o fim. Assim, este outro homem renasceu francês, para nos mostrar que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E através desta revelação, o homem mestre e modelo voltava para nós de forma consoladora em uma fé raciocinada, pois tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. E como morrer não é o fim, o homem que foi francês vem renascer como brasileiro, para procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu e chorar pela semente que morreu sem florescer. Este outro homem, agora brasileiro, também tinha o olhar mais belo que já existiu, no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. E assim como seu mestre, tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. E como morrer não é o fim, nós sabemos que ele, em outro dia, vai renascer, vai voltar, procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu. Chico Xavier, um outro homem que um certo dia também esteve aqui e nos ensinou, sendo o evangelho vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, hoje, agora e sempre. Amai-vos. Muito obrigada.